Olá, bom dia, tudo bem? Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal onde abordamos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, o nosso tema de hoje foi baseado na minha rotina de trabalho com LPF. Embora eu não vá falar do meu trabalho, mas só para vocês entenderem, para quem não conhece, o LPF é um método que envolve técnicas posturais e respiratórias que trazem inúmeros benefícios, desde melhora da postura, afina a cintura, melhora o funcionamento do intestino. Mas para isso, para vocês entenderem um pouquinho mais, para quem não conhece, requer uma avaliação, um momento antes dessa pessoa praticar esses exercícios. Né? Então, assim, vai ter um momento que eu vou falar sobre o LPF um dia, eu prometo, tá? Não vai ser hoje. Mas quem quiser olhar o Instagram, conhecer um pouquinho mais, acessa lá o arroba PriscilaCelLPF, que vocês vão entender um pouco mais do que se trata o meu trabalho. Mas só para contextualizar, vocês entenderem o porquê que eu fiz essa associação, antes do paciente ele praticar o exercício, ele precisa fazer uma avaliação. E essa avaliação envolve perguntas do todo dele, né? Dos hábitos de vida, de alimentação, de exercício físico, como que anda o sono. E o que eu tenho percebido muito comum na fala desses pacientes é a compulsão alimentar. Comem sem vontade, mas comem, vão comendo de dia, de noite, não tem controle. E é algo que, conversando com colegas também, nutricionistas, médicos, a fala é bem semelhante, que essa avaliação, ao buscar saber, né, os hábitos alimentares, é bem frequente. E isso me chamou a atenção. O fato de pessoas relatarem com mais frequência sobre isso tem mostrado que estamos mais ansiosos, que temos emoções envolvidas que podem favorecer a essa situação. Então, para explicar melhor, para esclarecer sobre esse assunto, para falar quais são os fatores relacionados à compulsão alimentar, quais são as emoções envolvidas nessa situação, nós convidamos a psicóloga Daniela Cruz para falar tudo para a gente sobre compulsão alimentar. Bom dia, doutora. Bom dia, Priscila. Bom dia, telespectadores. Gostaria de agradecer primeiro à Uhum. Priscila e à TVI pelo convite. Sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, especialista em psicopatologia. Tenho também uma especialização em avaliação psicológica e acho que basicamente isso. Então a Daniela é muito experiente, né, estudiosa. Ela vem trazer para nós aqui essa abordagem sobre a compulsão alimentar. E eu vou deixar que você explique um pouco mais. Hoje em dia, o que que tem, qual é a relação que você associa a compulsão alimentar com os tempos modernos? Então, a compulsão alimentar, a gente tem alguns critérios, né? O DSM-5, ele estabelece alguns critérios para a gente fechar esse diagnóstico, né, do paciente. A compulsão alimentar, com a questão, né, do Instagram, das redes sociais, da exposição aos conteúdos, o termo ficou banalizado. Como assim? É, Às vezes a pessoa ela tem um comportamento de comer exagerado. Então, o comer exagerado, ela associa a uma compulsão. Mas uma compulsão alimentar, ela estabelece alguns critérios. Como é a compulsão alimentar? É aquela pessoa que passa 2 horas comendo sem conseguir ter o autocontrole de parar. É uma hiperfagia, né? Exagerada, em que ela perde esse autocontrole, ela começa a ter vergonha, ela começa a sentir tristeza depois desse ato, né? Dessa questão da hiperfagia. Ela começa a sentir também uma sensação de culpa, começa a comer escondido, começa a comer pela madrugada. E, e Esses são sinais de quem possui, quem tem a compulsão alimentar. isso, e a compulsão alimentar, sobretudo, é o quê? A hiperfagia sem a vontade, sem a fome, Sem a- né? Sem a fome física. Ela come por impulso. Ela come por impulso. Ela não tem vontade, mas ela simplesmente come. Ela come e ela não tem controle, o autocontrole, ela não consegue parar. Ela quer parar, mas ela não consegue, né? É muito comum, durante a avaliação, as pessoas relatarem que são ansiosas e que por isso comem. Então, antes de explicar, de dizer se a ansiedade está relacionada ou não com a compulsão, define para os nossos telespectadores o que é ansiedade. Então,
A ansiedade, o que é? É uma preocupação excessiva em relação ao futuro. Então, quando a ansiedade, todos nós temos, e graças que temos, né? Porque estamos vivos por ela, é a ansiedade que nos traz a produtividade, nos traz energia, não faz vir aqui acordar cedo, né? Estabelece a gente consegue programar, a gente consegue planejar devido à ansiedade. A ansiedade, a gente tem colocado como uma vilã, né? Socialmente, ela está muito como vilã, mas a ansiedade, ela tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo dela? Ela nos permite que a gente planeje, que a gente se programe, a gente pode planejar uma viagem, a gente pode planejar um curso, fazer, a gente pode programar uma dieta, uma alimentação saudável, a gente pode programar o nosso tempo, mas a ansiedade, como ficou tão banalizado esse termo, as pessoas têm colocado de uma forma equivocada. Como assim? Quando ela sente uma sensação desagradável, quando ela entra em emoções negativas, ela está angustiada, ela está estressada. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu estou ansiosa. Você pode estar ansiosa, né? Mas a ansiedade em si é uma preocupação excessiva em relação ao futuro, é um medo irreal. A nossa emoção medo é o quê? Quando a gente está na presença do objeto, por exemplo, se botar uma cobra aqui, tenho certeza que a gente vai sair aqui, vai ficar desconfortável, a gente vai ficar com a sensação ruim, porque a gente aprendeu que a cobra, ela é nociva à nossa vida. Então, quando a gente traz a ansiedade, ela é o quê? É um medo irreal em relação ao futuro. Sabe que uma coisa interessante agora que me veio em mente, falando sobre ansiedade, da banalização, né, do termo, mas se formos parar para analisarmos da pandemia para cá, do tempo de pandemia, ficou muito comum o termo ansiedade, exacerbado. Então, nesse quesito, nessa questão de falar a ansiedade exacerbada, sim, podemos considerar como um problema. Aí já não seria algo maléfico, ou benéfico, perdão. Isso, exatamente. Então, a ansiedade, quando ela, do ponto de vista patológico, qual é a questão que entra aí? Interessante da gente perceber. A frequência, a intensidade da sensação que a pessoa tem, né, da disfunção da ansiedade na vida daquela pessoa. Aí a gente já considera como um transtorno. A gente já consegue fechar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, de uma fobia social, do pânico, do estresse pós-traumático. A pessoa foi lá, perdeu alguém muito querido. Isso pode trazer, sim, sensações de ansiedade. E o transtorno ansiedade, ele engloba o quê? A intensidade, a frequência e que traz muitos prejuízos para a pessoa. A pessoa não consegue mais ir trabalhar, a pessoa não consegue mais se organizar para ter o quê? Benefícios em todas as áreas dela. Então, quando traz muitos prejuízos, a pessoa não consegue mais sair, não consegue mais ir no aniversário, não consegue mais ter uma vida social. Não só corrigindo, eu falei que a ansiedade exacerbada se torna maléfica. Eu acabei confundindo os termos. Então, assim, ela se torna, como você falou aí, né? Todas essas respostas que o indivíduo vai ter por conta da ansiedade. Diferenciando ansiedade de estresse. Como que fica as definições dessas palavras, por favor? Sim. Então, ansiedade, acabei de explicar, né, anteriormente, e o estresse, ele também é uma reação do corpo, né, uma reação emocional, uma reação física. No estresse, é como se fosse assim, a gente quer resolver os problemas e a gente não consegue resolver os problemas. Isso já causa um estresse. E é um sinal, o corpo tem uma reação orgânica como se fosse assim, um sinal de alerta a situações desconfortáveis, a situações que causam desequilíbrio para aquela pessoa, que causam um desconforto mesmo, né? E o estresse em si, ele, por exemplo, eu quero resolver algo e não consigo, eu já fico estressada. Eu preciso dar conta, né, de uma determinada questão. Eu vou lá e me sinto frustrada. Então, isso vai provocando estresse. Uma doença causa muito estresse.
A pessoa não tem certeza, né, do que acontecerá, não sabe do prognóstico, não sabe o que ocorrerá com ela. Então, isso causa estresse. Então, é a reação do organismo da gente, né, do ser humano, que é muito parecido com a ansiedade. E, afinal, o que é a compulsão alimentar? Você chegou a fazer uma introdução, mas explica para os nossos telespectadores naquela câmera ali. O que vem a ser a compulsão alimentar? Para as pessoas entenderem a definição e até refletirem se elas passam por esse problema. A compulsão alimentar, existem alguns critérios. Vou repetir isso, que é muito importante. Os critérios de diagnóstico do DSM-5. Não é um achismo, né? É científico isso. Então, a compulsão alimentar é uma hiperfagia. O que é isso? É um comer de forma excessiva, sem a fome física. Então, você come, por exemplo, durante 2 horas, sem conseguir parar. Então, você come, às vezes, durante a madrugada, escondido. Você sente vergonha, você se sente culpado por isso, né? É importante diferenciar entre o comportamento de comer exagerado. Como assim, Daniela? É o seguinte, eu posso estar preocupada aqui com uma cirurgia de um ente muito querido, uma cirurgia de um filho, e aí, de repente, comi uma barra. Eu posso dizer assim, eu comi uma barra porque uma barra de chocolate que eu estava super ansiosa. É comum as pessoas falarem assim. Eu estava ali compulsiva. É comum as pessoas também falarem assim. Vamos diferenciar. Num processo, né, do comportamento comer exagerado, eu posso. É um manejo, né? Eu fiz um manejo em relação àquela minha preocupação excessiva. Então, a gente tem exageros no comportamento. E a compulsão alimentar é um exagero de uma hiperfagia, um comer exagerado durante mais de 2 horas, esse é o critério, mais de 2 horas. Esse fator tempo é importante, né? Então, 2 horas, isso, a partir de 2 horas, sem parar, incessantemente, e ter o sentimento de culpa, ter o sentimento de vergonha. E a pessoa não consegue também ter o autocontrole. Ela quer parar, mas não consegue parar. Isso pode refletir até em um estado de obesidade. Pode sim. A pessoa pode chegar ao estado de obesidade. Fale um pouco mais sobre a lei do menor esforço e o imediatismo do cérebro. Então, quando a gente chega em casa, muitas vezes a gente não quer parar para elaborar uma salada, não quer preparar. Se você colocar ali os ingredientes de uma salada e colocar um bolo, colocar um pão, o nosso cérebro, ele quer resolver a nossa fome física, né? A fome física é imediata ali, porque ele quer garantir, né, aquele saciamento que está desconfortável. Então, a nossa tendência é comer logo o bolo, né? Isso é normal, a gente pode fazer. Por isso que o imediatismo e ao curto prazo. Ninguém pensa assim, eu vou comer uma salada porque a longo prazo eu posso desenvolver uma doença, uma diabetes, meu colesterol pode aumentar, né? O cérebro não. O cérebro, ele quer o quê? Ele quer resolver aquele problema, ele é imediatista. A gente é imediatista, sobretudo com as redes sociais agora, né? A gente precisa retomar um pouco isso, porque as redes sociais, elas acabam impulsionando a gente para resolver os problemas, porque a gente está acostumado a resolver os problemas de forma imediata mesmo. Com a internet facilita isso. E quais seriam os manejos para o estresse e para lidar com a ansiedade? Falando em rede social, quais seriam as estratégias para contornar? Então, uma das estratégias bem básicas, né, que a gente tenta trazer o paciente para o momento presente. Se concentra no momento presente, se ocupa do que você está fazendo aqui e agora. Questões práticas e objetivas, isso vai lhe trazer um conforto, porque você vai tirar a sua mente do passado, que pode estar trazendo algum desconforto, e também vai tirar a sua atenção de algumas preocupações em relação ao futuro, né? Então, você pede ao paciente,
Foca no aqui e agora, foca no momento presente com questões básicas, objetivas. O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu posso resolver? Ah, Daniela, eu não consigo fazer isso. Claro, a gente tem dois circuitos do cérebro, o ativo e o narrativo. Muitas vezes a gente está no narrativo, a gente pode estar aqui, né, numa praia, mas ai, aquele relatório que eu não entreguei. Aí você fica ali pensando no relatório, ah, eu não estudei ainda para aquela prova. Esse é o circuito narrativo que a gente chama. E quando a gente está nesse circuito, a gente tem pensamentos relacionados ao passado, que a gente pode ter uma tendência a se sentir triste, né? Isso pode desenvolver transtornos depressivos. E o pensamento no futuro, ele vai desenvolver, né, o transtorno, pode desenvolver o transtorno de ansiedade, a gente vai se sentir mais ansioso. Então, quando a gente está no circuito ativo, que é o momento presente, a gente tem uma sensação de bem-estar. A gente tem uma sensação de tá tudo bem, aquele equilíbrio, aquela paz interior que a gente quer. Daniela, e aí, me dê mais dicas. Respiração, o mindfulness, que é a atenção plena. Existem meditações guiadas e não guiadas, que facilita muito o nosso processo. Tem pacientes mesmo que não gostam da meditação, né? Não se sente confortável, porque a gente é treinado para estar o tempo todo em alerta. Mas se conecta com sua paz, se conecta com sua paciência, desenvolve isso. Quem não gostar da meditação não guiada, tem a meditação guiada. Eu uso muito o canal, viu, Pri? Yoga Mudra. Então, anotem essa dica que eu gosto muito. Então, lá, se você colocar Yoga Mudra, ansiedade, Yoga Mudra, depressão, Yoga Mudra, relaxamento, equilíbrio, ela tem vários É um temas. canal de yoga? É um canal, não, é um canal de yoga, No YouTube. né, do YouTube. Uhum. E retomando mais dicas, né? Aceite, entre no processo de aceitação daquilo que você não pode mudar. Aceite as mudanças. As mudanças também podem ser vistas como positiva. Aceite aquilo que você não consegue controlar, que não está dentro das suas possibilidades, não está dentro das suas escolhas, não está dentro das suas ações, dos seus comportamentos. Aceita aquilo que você consegue, está dentro, né? Dentro da expectativa e está dentro do seu controle. Fora isso, para a gente também aprender a lidar com o estresse, com a ansiedade, o exercício físico a gente não pode esquecer, né? É importante também, quando vocês reconhecerem, não estou dando conta, procura um psiquiatra, procura um endócrino para avaliar, né? Como estão os hormônios, como estão os neurotransmissores. O médico psiquiatra, por exemplo, ele vai te auxiliar no equilíbrio desses neurotransmissores, né? Quando a gente está, por exemplo, com uma serotonina desregulada, a gente pode ter problemas mesmo, né, nas nossas emoções, as emoções exageradas. E isso vai repercutir também no nosso comportamento, na ansiedade, no estresse. Então, isso são facilitadores, e fora o LPF também, né? Porque para mim, o LPF. Eu já ia perguntar agora. Falou de tantas estratégias, falou dessa questão da meditação, da yoga, de respirar, saber respirar. Daniela é minha aluna de LPF já fazem 3 anos, 3 anos. E eu gostaria que você relatasse, né, para os telespectadores o que você percebe de diferença após a prática de LPF. O que é que mudou para você em termos de ansiedade, de estresse? Então, eu brinco, né? Brinco assim, falo de uma forma bem leve, bem tranquila, o seguinte. Para mim, hoje, o LPF virou o estilo de vida. Como é que ela influencia na minha melhora, né? Da minha ansiedade, do meu estresse, do dia a dia. Porque ali é o meu momento comigo mesma. Então, o fato da gente respirar, da gente ter exercícios respiratórios que envolvem, ele traz já um relaxamento, um estado de relaxamento mesmo, né? Que é como os exercícios também da yoga. E, e aí é isso, né? Ele traz esse benefício, esse bem-estar após a gente estar conectada, né, com a gente mesmo. Então, É a gente. interessante porque ela falou sobre o meu momento. É, quem não tem um momento vai passar a ter, né? Passa a ter esse momento. Então são
alguns minutinhos, né? 45 minutinhos de prática de respiração, exercícios que também vão proporcionar vários benefícios. E é uma técnica que ela é global. Então, assim, é isso que é muito interessante. Você dedica um tempo para si e você, além de ter a sua paz interior, você buscar reduzir a ansiedade, melhora a insônia, né? A qualidade de vida, ela fica outra. Então, é importante esse relato de Daniela, né, a respeito da prática, porque ela percebe, há 3 anos, se não fosse uma prática fenomenal, podemos dizer, ela não estaria inserida até hoje. E, de fato, muda muito a qualidade de vida. E falando em qualidade de vida, em estilo de vida, se uma pessoa chega em seu consultório e fala assim, eu quero mudar meus hábitos, qual seria, assim, o que a terapia cognitiva comportamental contribui para isso? Como é que você abordaria essa paciente? Então, excelente pergunta. Excelente pergunta. Que é raro a gente chegar assim, o paciente chegar já com essa demanda formada, né? Mas ele chega com algumas queixas, porque, por exemplo, a doença, né? A doença, ela é instalada de forma inconsciente. A pessoa não fica doente porque deseja, porque quer, né? Mas de forma consciente, intencional, a gente trabalha romper esses padrões, né, disfuncionais que estão trazendo prejuízo para a pessoa. Então, quando ela percebe que o estado atual dela não está confortável, não está sendo funcional na vida dela, ela traz essa demanda de romper, de trazer mudanças no estilo de vida dela, de ter mais qualidade de vida. A terapia cognitiva comportamental trabalha com monitoramento de hábitos, trabalha com uma reprogramação mental mesmo, porque o nosso cérebro, ele é capaz disso, de treinar habilidades, de treinar a reprogramação das crenças que a gente traz, de pensamentos automáticos, mesmo negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos que nos levam a pensar que a gente não é capaz. Muitas vezes a gente fica assim, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Mas aí a terapia cognitiva comportamental vai trabalhar nisso, na reprogramação mental, com monitoramento de hábitos. A gente também tem agenda programada, a gente vai avaliar o nível de ansiedade, o nível de depressão, né? De tristeza naquela pessoa. Tempo mínimo para obter uma resposta com essa terapia? Então, pela literatura, com 12 sessões, o paciente ele já consegue perceber mudanças. Aquele paciente que tem uma intenção, aquele paciente que ele está disposto a realmente mudar. Ele tomou consciência e ele tomou uma decisão. Né? Estou decidido, toma consciência. A gente faz um processo de psicoeducação para a pessoa começar a entender como ela funciona, o autoconhecimento, né? Então, 12 sessões na literatura já fala. Eu brinco sempre com meus pacientes assim. Quando você vai para a vida, o que é que você leva? Aí eles ficam um pouco na dúvida, né? Então a gente leva experiências, a gente leva vivências. Aí eu pergunto, né? E um soldado? O que é que você acha que um soldado leva quando vai para a guerra? Leva água, comida, né? Então, pontos de sobrevivência. E vocês? O que é que vocês querem levar daqui da terapia? Então, técnicas e ferramentas para aprenderem a lidar com os desafios da vida, com os desafios do dia a dia e romper esses padrões, sabe, Priscila? Porque nem sempre a gente quer de forma consciente, mas inconscientemente a gente vai repetindo. Que aí é a famosa também compulsão, né? Que nós temos outras compulsões também. Interessante. Eu já ouvi falar algumas vezes, você falando, né? Transforme a ansiedade a seu favor e a sua mente na sua melhor amiga. Fala um pouquinho para nós aqui. Eu gosto muito dessa fala, eu realmente repito isso algumas vezes. Porque a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas também ela pode ser a nossa pior inimiga. Você decide de forma consciente como você quer transformar a sua mente. Se você quer transformar a sua mente na sua melhor amiga,
a terapia, como eu disse, né, cognitiva comportamental, ela vai fazer uma reprogramação mental, uma reestruturação cognitiva. Então, a gente treina respostas adaptativas para esses pensamentos intrusivos, que são os pensamentos automáticos negativos, que fazem quando a gente tem a mente inimiga, né? Uhum. Então, a gente trabalha o paciente para essas respostas adaptativas, essas respostas funcionais, essas respostas que vão agregar mais aquele paciente a desenvolver habilidades sociais para lidarem com aquelas frustrações e, sobretudo, para lidar com a ansiedade, quando a ansiedade está numa situação já descontrolada, né? Quando ela está trazendo o prejuízo e a disfunção para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa. Então, como é que eu transformo a ansiedade a meu favor? Pega, gente, o que ela tem de positivo. O que tem de positivo a ansiedade? Muita energia. A ansiedade nos permite ter energia. A ansiedade nos permite planejar, programar. Eu vou fazer só um parêntese, que é o seguinte: nós temos emoções agradáveis e emoções desagradáveis. E muitas vezes a gente esquece do lado positivo das emoções. Por exemplo, a tristeza. Qual é o lado positivo da tristeza? Quando a gente está triste, o que é que a gente faz? A gente se isola, a gente não quer falar com ninguém, né? Mas qual é o lado positivo da tristeza? A tristeza serve para a gente pensar antes da gente agir. Para a gente refletir sobre algo que não está incomodando, que não está fazendo mais sentido ali na nossa vida, a gente ter aquele comportamento, da gente ter aquele padrão, da gente ter esse pensamento. A raiva também é um sentimento muito disfuncional, é um sentimento desagradável que ninguém quer sentir. Mas na hora da raiva, qual é o lado positivo? A força, ela nos dá coragem, né, de seguir nossos projetos, de seguir nossos sonhos. Tem também o medo. A gente tem o medo real e o medo irreal. O medo real, na presença do objeto, né, como eu falei, ele serve para quê? Para nos proteger. Porque no fundo, o que é que a gente quer? A gente quer garantir a nossa sobrevivência. Então, o medo, ele serve para nos proteger mesmo, tá? E o medo irreal, que é a ansiedade também, né, que a gente traz uma preocupação excessiva em relação ao futuro. Tem também os sintomas. Se você quiser que eu fale dos sintomas da ansiedade, Pode que eu acabei falar. pulando, um adendo também. Uhum. Os sintomas, a pessoa fica com pensamento acelerado, dificuldade de concentração, aquele velho branco, né, na hora de fazer uma prova. E tem a insônia, tem a hipersonolência também, são sintomas de alerta para a pessoa ter sudorese, taquicardia, respiração ofegante, falta de ar, isso tudo a gente precisa considerar. Então, o lado positivo da ansiedade, eu vou reforçar que é planejamento, energia, produtividade. Tá? Transforma a ansiedade a seu favor nesse sentido, produzindo, realizando, colocando mão na massa dos seus projetos. O depois nunca chega. Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. O seu resultado mesmo do futuro vai ser aqui e agora. Excelente. Voltando aqui um pouco para a parte da alimentação, falando da comida, né? A comida em si, a função dela é nutrir, só que atualmente estamos percebendo muito que ela está para além disso, né? Da sobrevivência. Você concorda com isso? Concordo. A comida, ela é um objeto ali, né, para saciar a nossa fome física. Só que a gente tem alguns tipos de fome. A gente tem a fome física, a gente tem a fome emocional mesmo, a gente tem a fome social e a gente tem a fome de hábito. Então, a fome física é clara e evidente, né? A gente está com fome e a gente come para saciar ali um estado de uma necessidade básica do nosso organismo. Um estado de sobrevivência. A fome emocional às vezes eu me chateio, às vezes eu tô triste, eu vou lá e compenso, é um processo compensatório, é um comportamento disfuncional que a gente pode ter, né? E na fome emocional, normalmente, diante de uma emoção desagradável, a gente pode descontar na comida, a gente pode também na fome emocional. Mas existe também alguns processos compensatórios
quando a gente entra a gente traz o conceito da compulsão, por exemplo, tem gente que faz um manejo com o quê? Com compras excessivas, pode ter sexo excessivo, né? Pode ter outros comportamentos excessivos, exagerados também diante disso. Então, voltando para a fome social. Como é a fome social? Ah, eu vou ter um casamento, então passo o dia todo sem comer. Tem pessoas que fazem isso, né? Não sabia. É, Eu não sou assim, mas não sabia, não. mas tem a fome social. Ah, eu não vou comer não porque eu vou para tal aniversário, eu vou para um evento. Então a pessoa se priva de comer para poder comer naquele evento. Ou então, preciso comer muito porque eu vou aproveitar que eu tenho aqui essa comida. Existe a fome social. Não Existe sabia. também a fome de hábito, que a gente tem algumas associações. A associação, por exemplo, quem aqui não come o queijo com goiaba, né? Goiabada. Com goiabada, né? Goiaba não, desculpa. Goiabada. Então a gente tem a goiabada com creme de leite, a gente tem almoçou uma necessidade às vezes de um docinho. Falo sempre para meus pacientes, quer romper isso? Quer trazer um novo hábito? Escova o dente. Toma um café preto sem açúcar. Ai, Daniela, já basta a vida, né? Às vezes amarga. Não, começa, basta começar. A fome emocional, eu queria também trazer o seguinte: tem uma questão de comportamento familiar. Às vezes a comida, ela é um carinho, às vezes a comida é um aconchego, é um conforto. Então, às vezes o indivíduo traz isso ao longo da vida. A tendência é a gente não desenvolver a obesidade na infância, mas na vida da adolescência e na fase jovem adulta, a gente pode desenvolver. Então, a fome emocional vem muito por aí também, do acalento, a comida como acalento, a comida como aconchego. Então, é um pouco por aí. Doutora Daniela, ajude os nossos telespectadores a reconhecer quando estão com a fome emocional. Você acabou de mencionar aqui sobre essa fome, nesse tipo de fome. Como que a pessoa ela pode perceber se ela tem ou não? Você trouxe algumas perguntas, você pode ir lendo para poder ir passando para eles irem respondendo em casa. Pronto. Separei algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Sua fome cresce no ritmo descontrolado? Ao sentir fome, precisa comer algo imediatamente? A pessoa fica com a sensação de desmaio, que vai passar mal. Não consegue prestar atenção a tudo que come, ou seja, você não para, não come de forma consciente, né? Não consegue prestar atenção, né? A isso aí, tudo que come. Você sente de vez em quando vontade de comer certo tipo de comida, algumas comidas específicas, que é o tal do doce. Aí é mais uma fome emocional. Sente-se culpado após comer. Sente fome quando está aborrecido. Costuma comer quando não tem nada para fazer. Costuma comer rapidamente para se satisfazer. Você pensa em comer menos para extrapolar depois. Você se sente frustrado quando não consegue optar por comidas saudáveis ou controlar suas porções? Então, se de 10 perguntas vocês responderam mais de 3 sims, possivelmente a sua fome é emocional. Nossa, então essas perguntas elas auxiliam a pessoa a identificar se ela possui ou não a compulsão ou caso ela queira buscar uma ajuda mais direcionada, ela deve buscar um auxílio psicológico para identificar se é somente um exagero nessa alimentação, né, nessa vontade de comer, ou se existe de fato a compulsão alimentar. Então, caso alguém em casa esteja passando por isso e ela deseja marcar uma avaliação, uma consulta com você, como que ela pode te encontrar? Qual é o endereço onde você trabalha? Itabuna, Ilhéus, online? Pode divulgar aí quais são os meios de atendimento. Então, eu atendo no Premier, na sala 115, em Ilhéus. Atendo em Salvador também, na Clínica Paz, Psicologia Aplicada à Saúde, no bairro da Pituba. E isso na modalidade presencial. Na modalidade online,
Vocês podem me procurar no @Daniela Cruz Psicóloga. Você tem algum tipo de programa online ou faz algum tipo de acompanhamento específico para as pessoas que estão fora? Eu sempre é o atendimento ao vivo, online, ao vivo mesmo, sem ser. Então, por Não tem enquanto, nada? existem projetos aí saindo do forno, né? Uhum. Que eu falo muito sobre Pode falar. utilize a ansiedade a seu favor, transforme sua mente em sua melhor amiga. 7 itens que influenciam no seu humor, 7 itens que alteram o seu comportamento, que influenciam, que trazem prejuízos para a sua vida. Esses são programas online, né? E-books também que estão saindo do forno. Mas o atendimento presencial, ele é realizado também. Joia. Antes da gente encerrar aqui, você começou a falar no início da sua apresentação, mas não falou sobre o Café com Mulheres. Então, assim, é um espaço que eu acho super interessante você expor aqui para quem não conhece. Daniela, ela reúne mulheres semanalmente, eu não sei bem a frequência, ela vai explicar melhor. E traz propostas de resolução de problemas, aconselhamento. Fala um pouco mais, Dani, por favor. Então, são tantos pontos, né, para a gente falar que acabei realmente me passando. Eu comecei a desenvolver um projeto, né, que é o Café com Mulheres, onde eu trabalho 4 encontros. Os 4 encontros são Café com Amor, onde a gente trata todos os autos, né? Autoestima, autoconfiança, autossegurança e autoconhecimento é muito importante. Quando você se conhece, você consegue lidar com suas questões. M de meditação, O para a gente trazer a oração mesmo, né? Os mantras positivos, as frases afirmativas. E R de reflexão, ressignificação. Então, esse é o primeiro encontro, o Café com Amor. Depois a gente tem o Café Fitness, onde eu trago todos demandas de detox mesmo, eliminar questões emocionais, questões de psicológicas também, né? Que a gente quer eliminar os pensamentos. No terceiro encontro, tem o Café com Propósito, para a pessoa descobrir qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Aí a gente estabelece metas, objetivos, trabalho muito a roda da vida, onde a gente vai avaliar como estão todas as 12 áreas que a gente considera da vida do sujeito, tá? E o último é o Café com Abundância, para a pessoa se conectar com a abundância, sair da escassez e vir para a abundância mesmo, né? Onde a gente trabalha a gratidão, onde eu trabalho os benefícios mesmo de agradecer. E o Café com Mulheres online, ele também vai existir, né? Eu tive o presencial há pouco tempo e é isso. Adorei, adoramos, na verdade, excelente. Foi maravilhoso poder ouvir esses seus esclarecimentos, né? Tirar dúvidas das pessoas, que inclusive de uma ideia equivocada sobre a compulsão alimentar. Então, acho que ficou muito claro aqui o que você explicou, tá? Só temos a agradecer pela sua presença. Você falou super bem de detalhes que fazem muito, né? Para que a pessoa detecte nela se ela tem ou não, se deve buscar ajuda, né? Então, queria te agradecer. Queria falar alguma coisa mais, Dani? A sua última palavrinha? Eu quero agradecer novamente esse momento de compartilhar esclarecimentos, orientações. Espero que eu possa ter ajudado vocês, tá? E o corpo alcança o que a mente acredita. Coloquem isso na mente de vocês, que vocês vão alcançar o que vocês decidirem também, de forma consciente. Então, o corpo alcança o que a mente acredita. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada mesmo. Se você está curtindo a nossa programação, a nossa entrevista, os temas que estamos trazendo, compartilha o Instagram da TVI, @tvi.com, e divulga para suas amigas, mostre que a programação é muito além do que jornalismo, é informação, é entretenimento, é qualidade de vida. Até a próxima semana.